Hoje a gente vai mergulhar na vida de uma das figuras mais fascinantes e misteriosas da era viking, Ragnar Lothbrok. Um nome que todo mundo conhece, né? Seja das lendas, dos poemas ou, claro, daquela série de TV famosa. Dizem que essas foram as últimas palavras dele, lá dentro de um poço de cobras. É uma frase que, nossa, define perfeitamente o personagem. Um herói épico que não se curva nem na cara da morte. E é aqui que a história fica realmente interessante. Esse homem, ele existiu de verdade ou é só uma lenda incrível? Bom, é isso que a gente vai tentar descobrir agora, separando o que é fato do que é ficção. Primeiro, vamos falar da lenda, da imagem que a gente tem do Ragnar. Ele é o herói nórdico definitivo, sabe? Aquele cara que começou como um simples fazendeiro e se tornou um rei que botou a Europa inteira pra tremer. Pelas sagas, Ragnar Lothbrok, ou Calças Peludas, um apelido bem peculiar, né? Foi um rei famoso por suas invasões brutais na Inglaterra e na França. Uma verdadeira força da natureza. Ok, agora a gente vira a moeda. Vamos sair um pouco da lenda e entrar no campo da história, que é onde as certezas começam a desaparecer. Então, o ponto central é esse. A maioria dos historiadores concorda que não existe uma prova definitiva de que um único homem chamado Ragnar Lothbrok tenha realmente existido. É um balde de água fria, eu sei. A teoria mais aceita hoje em dia é que o Ragnar que a gente conhece é, na verdade, uma fusão de várias pessoas. É como se tivessem pego as histórias de guerreiros reais, tipo um tal de Reginerus, que realmente atacou Paris, e Reginfrid, um rei dinamarquês, e juntado tudo para criar esse super-herói viking. A lenda também dá a ele 3 esposas super famosas: a guerreira Lagertha, a nobre Tora e a rainha Aslaug. E foram elas que, supostamente, deram à luz seus filhos, que também se tornaram lendas. Mas antes de chegar nos filhos, vamos ver o feito mais famoso do próprio Ragnar. Apesar de toda essa dúvida sobre ele ter existido, tem um evento que é atribuído a ele e que, olha só, está muito bem documentado: o cerco a Paris. Imagina a cena. Em 845, uma frota viking gigantesca, liderada por um homem que as crônicas da época chamam de Reginerus, sobe o rio Sena. Eles simplesmente destroem o exército franco, tomam Paris e só vão embora depois de receber um resgate absurdo. 7.000 libras de prata e ouro. Esse foi o preço para que Paris não fosse completamente destruída. É uma quantia astronômica. Isso mostra o tamanho do sucesso e, claro, do lucro que essa invasão gerou. E para deixar tudo ainda mais confuso, a história nos dá não uma, mas 2 versões totalmente diferentes sobre a morte do Ragnar, o que só aumenta essa mistura de mito e realidade. De um lado, a gente tem a morte épica, cinematográfica, no Poço de Cobras. Coisa de saga mesmo. Do outro, uma versão bem menos gloriosa, mas que era super comum na época, ter morrido de disenteria. Um fim terrível, mas bem mais provável, historicamente falando. Mas é naquela versão lendária da morte dele que surge a famosa profecia. A promessa de que seus filhos voltariam para se vingar. E essa promessa, ela mudaria para sempre a história da Inglaterra. E é isso que nos leva à parte mais concreta de toda essa história. Vamos deixar um pouco a névoa do mito de lado, porque agora a gente entra no território da história comprovada. Aqui está a grande virada. Se os historiadores debatem sobre o pai, sobre os filhos não há dúvida. Eles existiram. Podem não ter sido todos irmãos de sangue, mas eram líderes vikings reais, poderosos, e que ficaram conhecidos como os filhos de Ragnar. Nomes como Bjorn Ironside, Ivar, o Desossado e Sigurd Cobra no Olho não são só personagens de contos. Eles aparecem em vários registros históricos como comandantes que deixaram uma marca de fogo por toda a Europa. O Bjorn, Costas de Ferro, por exemplo, foi um rei da Suécia. A fama dele veio de ataques super ousados que chegaram até o mar Mediterrâneo, até a Itália. Isso mostra o alcance inacreditável que os vikings tinham. E essa história aqui é simplesmente genial. Para tomar a cidade de Luna, na Itália, o Bjorn fingiu a própria morte e pediu um funeral cristão. Quando o caixão dele já estava dentro da cidade, ele pulou para fora, vivinho, e abriu os portões para o seu exército. Pura astúcia. Aí temos o Ivar, o Desossado. O apelido dele é um mistério até hoje, talvez fosse alguma doença nos ossos. Mas o que realmente se destaca nele era sua mente. Ele era um estrategista brilhante que vencia batalhas mais com a inteligência do que com a força. E a lista não para.
Tem o Sigurd, que dizem que nasceu com uma marca no olho que parecia uma cobra, e o Halfdan, que conseguiu o que talvez fosse o grande sonho do pai lendário, se tornar o primeiro rei viking a governar um reino na Inglaterra, a Nortúmbria. No fim das contas, Ragnar pode ter sido um homem só, vários homens, ou talvez só uma boa história. Mas a lenda dele inspirou seus filhos a realizarem feitos que são história de verdade. Isso nos deixa com uma pergunta, né? Se uma lenda é tão poderosa a ponto de criar história real, será que importa se ela era verdadeira ou não? Fica aí pra gente pensar.